Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Ao vivo, no alto da Avenida Paulista, para todo o Brasil, pela Rede Mundial de Computadores. Hoje o programa é especial, né? Eu tenho o privilégio de receber aqui comigo, né, para quem está assistindo pela live do Facebook, o doutor Mário Cosiner, do Instituto Cosiner. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, um prazer estar aqui com você e com toda a audiência. Bom dia a todos. Maravilha. Então, o doutor Mário Cosiner é psiquiatra, né? É muito interessante, inclusive, isso, porque eu acho que é o único psiquiatra que eu conheço especializado que, depois de mais de 30 anos exercendo a psiquiatria, foi trabalhar com constelação familiar. Então, ouvinte, o programa de hoje é sobre constelação familiar. Eu vou começar o programa primeiro fazendo uma introdução de onde que se encaixa a constelação familiar no meu trabalho. Né? Eu trabalho com astrologia, eu trabalho com autoconhecimento, com terapias holísticas e principalmente focado na presença aqui e agora, né? E aí sempre que a gente trabalha essa conexão com o agora, a gente pensa passado, presente e futuro, né? E a gente sabe que o presente é resultado do passado, não é verdade, doutor Mário? Exatamente. Na verdade, como eu concibo o tempo, no presente está todo condensado. O que acostumamos a chamar de passado e também a semente de nosso futuro. Excelente. Então, quando eu atendo o meu cliente, o meu consulente, né, ou os meus alunos, eu tento focar o autoconhecimento no agora, no presente. Mas existem questões do passado que a gente não consegue trabalhar, né? E foi aí que eu conheci essa técnica fabulosa da constelação familiar. Eu estava fazendo uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, lá na Unifesp, e foi onde me foi apresentada essa técnica, e depois de um tempo a gente se tornou amigos e parceiros, né? E hoje eu tenho o privilégio de tê-lo aqui, o Dr. Mário Cosiner, que é uma autoridade mundial, inclusive, porque você ouvinte pode observar que o sotaque dele é um tanto, né, um portunhol. Donde eres? Eu sou nascido na Argentina, minha formação foi em medicina, minha especialidade em psiquiatria. Toda essa formação básica foi em Buenos Aires, Argentina, a cidade onde eu nasci. E desde o ano 88 eu moro no Brasil, mas trabalho, além do Brasil, em vários estados do Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos atualmente. Uau! Então, é brasileiro, quase brasileiro já, né? Ah, sim, sim, sim. Eu tenho 3 filhos brasileiros, mas meu sotaque mostra minhas raízes e eu acho que é importante reconhecer, reverenciar as raízes, porque quanto mais possamos respeitar as nossas raízes, nossos galhos, nossas folhas e nossos frutos crescem com força. E é por isso que me encanta a constelação familiar. Nas vivências, nas experiências que a gente teve, né, o dia inteiro, sábado, domingo, trabalhando, fazendo várias constelações, curando muita gente de questões emaranhadas, né? E me encanta essa visão sistêmica. Eu sou professor também no curso de engenharia civil e eu sempre, a minha principal missão com os alunos é enxergar o edifício como um sistema. E o nosso corpo é um sistema, Sim. o mapa astral é um sistema. E eu gostaria que, aproveitando essa visão sistêmica, que é enxergar o todo, a visão holística, eu gostaria que você me contasse um pouco sobre o que de fato é constelação familiar. A palavra constelação às vezes se confunde com astronomia ou astrologia, porque nós somos como se fôssemos um fio dentro de um tecido.
cada um de nós, indivíduos, somos como se fôssemos esses fios. Então, esse tecido é nosso sistema, e basicamente o sistema familiar. E nosso sistema familiar não só nossos pais, nossos tios, nossos avós, como também todos os nossos ancestrais. Nós temos em nós uma memória que muitas vezes é inconsciente, na qual levamos uma informação cheia de possibilidades e muitas vezes também cheia de emaranhados. Esse fio, esse tecido fica colapsado, fica emaranhado, fica com nós, porque nossa história do nosso sistema familiar também há muitas limitações. E a constelação familiar não só trata um fio, trata o sistema como um todo. De aí que não trata a estrela, o indivíduo somente, sino a constelação. Então, a visão sistêmica é a visão desse tecido, dessa trama, dessa rede toda, da qual somos parte. E nós trazemos essa informação e muitas vezes temos dificuldades de progredir na vida, ou não conseguimos o sucesso que queremos, ou há dificuldades financeiras, ou de relacionamentos, e fazemos esforços, e até procuramos ajuda psicológica, e muitas vezes ficamos emperrados porque há uma informação que está na memória de nosso sistema e que não basta com a técnica psicológica convencional. Temos que abrir o leque da percepção ao tecido como um todo, a essa história transgeracional, aonde nós podemos mergulhar e enxergar também aonde estão esses nós. E a constelação familiar permite identificar a origem de um impedimento atual e também mostra um caminho de solução. Uau! Eu confesso que logo que conheci a técnica, eu me apaixonei, né? Obviamente que eu faço um vínculo do conhecimento da constelação sistêmica ou da constelação familiar com a astrologia. Sim. Né? Então, eu tenho lá na astrologia, eu consigo no meu próprio mapa astral, que eu tenho todos os dias praticamente, eu consulto, né? É o meu guia ali, e eu tenho um vínculo muito forte com a ancestralidade. Então, antes mesmo de conhecê-lo, de conhecer a constelação familiar, eu já fazia todo esse trabalho de reverência e de conexão com a ancestralidade, né? E assim foi que nos encontramos, né? Nada é por acaso, e essa sincronicidade junta as almas para, às vezes, uma missão, um sentido comum. Essa visão sistêmica, eu, por exemplo, até criei um palavrão que está lá no meu site, que eu chamo de biopsico sócio-espiritual. Às vezes eu coloco até biopsico sócio cósmico espiritual, né? Que o meu mapa, quando eu faço um estudo do ser, o mapa do ser, eu tento ao máximo ter essa visão sistêmica. E me parece, até quando eu penso nesse ano de 2017, que é um ano regido por Saturno, Saturno rege Capricórnio, e quando a gente analisa do ponto de vista da astrologia, a gente verifica que Saturno, ou melhor, Capricórnio, está na posição oposta a Câncer, né? Casa de número 10 e casa de número 4, em posições opostas. E aí a gente tem aqui da Rádio Mundial, todos os apresentadores têm falado, né? Inclusive o Evaldo Ribeiro, que está aqui na técnica nos ajudando, temos falado dessa simplicidade, do foco para 2017, das metas bem traçadas, né, da disciplina, né, de ter claro qual que é o meu destino, qual que é a minha meta, qual que é o meu propósito. E eu sempre tento lembrar as pessoas que para que o meu propósito esteja claro, eu preciso de estrutura. E de onde vem a estrutura, doutor Mário? A estrutura básica, a matriz, é nossa família. E quando a gente tem alguma dificuldade ou conflito não resolvido com nossa própria estrutura, esses galhos, como falávamos hoje, simbolicamente, esses frutos,
têm dificuldades de crescer com toda a força que poderiam crescer. Portanto, é necessário, se faz necessário, estamos em uma época cósmica, onde necessitamos colocar as contas em dia. Precisamos ter muito claro a força que nos precede, honrar, podemos falar honrar essa força, com o positivo e com o negativo, honrar nossos pais, nossos ancestrais, reconhecer que de eles nos veio a vida, nem mais nem menos, com suas luzes e com suas sombras, acolher elas em nosso coração, tomar todo isso e continuar a caminhada e fazer, quem sabe, com o que recebimos, algo um pouco melhor. A través de nossas obras, a través de nossos filhos, a través de nossa própria caminhada, continuar a caminhada, mas enxergando o que nos precede e podendo então recuperar essa força para o que nos sucede. Portanto, essa força vem da família e as constelações familiares ajudam é como se fossem fiações, a reconectar o que está desconectado com nossos antepassados, a colocar em ordem o que não está em ordem dentro de nós mesmos, a pôr o caminho no que o criador desta técnica, o Sr. Bert Hellinger, chamou as ordens do amor. Eu ia comentar sobre isso, né? Você é um dos principais formadores de consteladores hoje no Brasil. Não só no Brasil, na Argentina também. Sim. Né? E aí eu fiquei pensando, você falou bastante de estrutura, né? Quando você encontra os seus diversos alunos, o seu curso leva em torno de quanto tempo? O curso básico para um constelador ser formado no nosso instituto é de aproximadamente 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio de aprendizado, é muito aprendizado, uau! Que formação! É provavelmente a formação mais robusta existente no Brasil hoje, né? Assim. Sim, porque essa formação básica e nós damos continuidade com cursos de aprofundamento, supervisões, onde acompanhamos o desenvolvimento do constelador, desse futuro terapeuta, essa pessoa que vai ajudar a outros. E nosso trabalho se baseia em 2 pilares. No autoconhecimento e no próprio desenvolvimento da pessoa do constelador. Sim. É necessário que ele desemaranhe seus fios, possa retecer o tecido ordenadamente, é decir, ter um bom contato com seu próprio sistema familiar, um contato dentro do que chamamos as ordens do amor, certo? Se trabalhar a si mesmo o suficiente e constantemente, que seja sempre uma pessoa que se encontra e se deixa guiar pelo seu nível mais elevado, pelo seu nível álmico, pelo seu nível espiritual, e também poder praticar o suficiente para ajudar a outros com idoneidade. Sensacional. A gente falando dessa formação, eu gostaria de explorar, o senhor comentou das leis, né? As ordens do amor. As ordens do amor. Então, eu gostaria pensando o público da nossa querida Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, a gente sabe que tem muitos psicólogos, muitos médicos, muitos profissionais da educação, da saúde, do autoconhecimento, do esoterismo, nos ouvindo nesse momento, né? Assim como os ouvintes também que estão interessados no autoconhecimento. Só poderia explicar um pouco sobre essa estrutura, né? Quando a gente fala dessa estrutura, dessas ordens, quantas ordens são mesmo? As ordens básicas estruturais são 3. Por que ordens do amor? Porque o Bert Hellinger, um senhor alemão que está vivo, tem 92 anos, mora na Alemanha, ele nos ensinou, e eu sou discípulo direto dele, né? Eu tenho me formado na Argentina, na minha formação básica, mas eu sigo o meu professor por vários cantos da terra. Eu observo, e eles têm nos ensinado o seguinte: todo nos relacionamentos humanos e nos relacionamentos familiares é amor. O que nos vincula é o amor.
Sim, Só que tem um amor que pode nos fazer sofrer, adoecer e até nos levar à morte. certo. Assim como tem um amor que pode nos levar à vida, à saúde, à plenitude, à felicidade. Não é o amor em si o que nos conduz hacia um lado ou hacia outro, sino é a ordem por onde esse amor se conduz. A água pode preencher nossa sede, Sim, mas pode alagar nossa casa ou nossa comarca. Não é a água que nos danifica, é por onde essa água se conduz. Então, muito sabiamente, Hellinger nos apresentou uma espécie de ecologia humana. Quando nós conseguimos ir pela ordem ecológica, vamos na ordem da saúde, da força, da plenitude. sim. Mas quando nós, por ignorância, desconhecimento, estamos fora da ordem, então podemos sofrer, fazer sofrer, adoecer ou até morrer. Portanto, quando a gente, por exemplo, há uma ordem chamada de hierarquia, Hum, que é nossa precedência no tempo. Primeiro vem os avós, depois os pais, depois os filhos. Há uma ordem hierárquica. Quando um filho não tem respeito pelos que foram seus predecessores, não tem essa honra pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus ancestrais, isso pode gerar um emaranhamento nesse sistema. Quando, por exemplo, um casal, mãe e pai, tem uma discussão, tem um conflito, e deixam que o filho intervenha, fique no meio do conflito entre eles, esses pais estão também alterando uma ordem, porque estão permitindo que alguém de uma hierarquia inferior, chamado filho, entre em um universo que é dos pais, e que só é dos pais, onde o filho não pode se intrometer. Portanto, quando um filho está no meio de um fogo cruzado, de um conflito de pais, se está alterando a ordem da hierarquia. que tem a ver um pouco com o tempo também, né? Porque chegou primeiro, né? A hierarquia tem a ver com quem nos precede no No tempo. tempo, sim. E não se trata de uma questão de autoridade militar, sino simplesmente o reconhecimento de que nos precede no No tempo. tempo. E o universo dos pais é o dos pais e dos filhos é dos filhos. Portanto, se os pais estão em conflito, certo? Uhum. E deles nasceu um filho, esse filho é metade mãe e é metade pai. Uhum. E quando um pai, então, está desprezando a mãe, está desprezando metade do seu filho. Portanto, os pais podem ter seus conflitos, mas os filhos não têm nada a ver com o conflito que acontece entre os pais. E isso muitas vezes se observa hoje, não é absolutamente respeitado dessa forma. Então, os filhos têm conflitos, os pais também, pensam que desfazendo um matrimônio e refazendo outro podem chegar a solucionar, mas se não se soluciona o nível de hierarquia nesse sistema previamente, se reitera o problema, se leva ao matrimônio que vem depois. E assim se pode levar por gerações um problema que se padece de diferentes formas. E o tema é poder resgatar a ordem da hierarquia nesse sistema. A constelação permite, em uma sessão, restabelecer a ordem da hierarquia em um sistema e liberta a todos os que estão emaranhados nele. Não só a pessoa que vem a consultar, vamos a supor, esse filho ou esse neto de aquele casal, Uhum. sino também liberta aos que estão implicados nesse conflito. Estejam eles hoje vivos ou em outro plano falecidos. O trabalho das constelações, ao ser transgeracional, trabalha com um conceito atemporal. E o trabalho terapêutico ou de sanação é para o sistema todo, sejam os integrantes vivos ou falecidos, estejam no plano que estejam. Observamos que o trabalho é sistêmico, é da constelação familiar como um todo. E a sanação ou a ordem se restabelece para todos os integrantes, não só para esse fio, não só para esse filho, não só para esse indivíduo, é para o sistema. Uau. Então, hierarquia, Hierarquia, então, é amor. uma ordem que as constelações ajudam a restabelecer.
Outra ordem fundante, importante, é a ordem do pertencimento, onde diz que todos nós pertencemos a um sistema, ninguém pode ficar excluído de um sistema. Todos nós pertencemos. Eu não gosto de você, você é meu filho, eu digo, não, você não é mais meu filho, porque eu briguei com você. Isso é impossível, não existe. Você sempre vai ser meu filho. Então, às vezes, aquela pessoa desprezada na família, aquele doido da família, aquele alcoólatra, aquele viciado, aquela pessoa que a família não gosta e exclui. Quando está excluindo um integrante do sistema, está padecendo não só esse integrante ou aqueles que estão excluindo, está padecendo todo o sistema. E se isso não se resolve, se vai levar para a geração seguinte. E na geração seguinte pode ter uma pessoa com um acidente de trânsito, ou com um câncer, ou com um suicídio, ou com uma morte prematura, e não se sabe por quê. Por quê? Porque esse sistema está padecendo uma exclusão. E se pode levar por gerações essa exclusão, até não se recuperar a ordem de incluir. Todos temos um lugar em nosso sistema familiar, nosso planeta e nesse cosmos. Todos temos uma função nele. E quando é excluído algum integrante ou elemento de um sistema, se cria um desordem nessa ecologia. E a vida cobra seu tributo, seus impostos. Veja, ouvinte, que a questão é muito mais profunda, né? Falou, né, o doutor psiquiatra, né, o médico psiquiatra, doutor Mário Cosiner. E o programa passa muito rápido, já estamos chegando quase ao fim. E vamos aproveitar, né, porque o doutor Mário Cosiner, ele dá formação. Então, eu gostaria que você aproveitasse esse tempo final aqui, mais 2 minutinhos que a gente tem, para divulgar os contatos, como que se funciona essa formação. Nossa formação básica aqui em São Paulo são 9 módulos de final de semana, sábado e domingo, uma vez a cada 2 meses. São as aulas presenciais, são 9 módulos, então são 1 ano e meio de formação, onde nos reunimos todos e as pessoas aprendem não só de uma forma teórica, sino de uma forma muito prática, a se trabalharem a si mesmas, a progredir e evoluir na vida, a saber como se vivencia com essas ordens no dia a dia e então se vão preparando para trabalhar com outros nesse sentido. Nós temos um grande diferencial que os alunos, em um determinado momento do curso, começam a trabalhar assistindo, atendendo como consteladores. Na prática. São consteladores, nós atendemos pessoas da comunidade que têm dificuldades em pagar uma constelação privada, particular. Os alunos os atendem com minha supervisão em sala de aula, então o aluno sai formado, já sabendo trabalhar como constelador, com minha supervisão sempre. A pessoa sai com uma idoneidade, não só teórica, com todos os fundamentos desta filosofia que é extremamente profunda, hoje só dimos uma manchete do jornal, sino que também de uma forma muito prática. Para quem tenha interesse em se formar de uma forma sólida nesta questão das constelações familiares, pode contactar com nós temos nosso site, www.institutocosiner, Cosiner é K de quilômetro, ou Z de zebra, Cosiner, INER.com, só com, sem BR, institutocosiner.com. E nossos telefones fixo 3476-8440, prefixo 11, certo. 3476-8440 e o celular 95435-5221. 95435-5221, nossos telefones de contato, e nós vamos a receber a pessoa com muito amor dentro da ordem para que ela se conduza na sua evolução na vida pessoal e que possa também ajudar a muitos outros que também estão esperando por uma ajuda que muitas pessoas necessitam, que é essa visão sistêmica que transcende o psicológico, que linda com o espiritual e que é uma espiritualidade prática para trabalhar no dia a dia nossa evolução. Excelente! Uau! Estou muito feliz com a sua presença aqui. Para quem se interessar por astrologia, é só visitar o meu site www.mapadoser.com.br. Gostaria de agradecer a sua presença aqui
E vamos dar um tchau para o ouvinte. Muito obrigado à sua audiência. Gostaria de desejar a você um excelente final de semana. Namastê.